Conexão Suméria. Continuação da terceira tabuleta. Alcançando a borda, Ea saiu das águas. Estava sobre a escura terra. Álalo chegou correndo até ele. Abraçou com força a seu filho por matrimônio. Bem-vindo a um planeta diferente, disse-lhe Álalo. Vem agora o relato de como se fundou o Érido na terra e de como começou a conta dos 7 dias. Álalo abraçou a Ea em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Ea inclinou sua cabeça ante ele, em sinal de respeito ante ao seu pai por matrimônio. Nos pântanos, os heróis seguiam avançando. Outros mais ficaram os trajes de peixes. Outros mais para a terra seca se apressavam. Mantenham a flutuação do carro, ordenou Anzu. Ancorem nas águas, evitem a lama da borda. Os heróis alcançaram a borda, ante o Álalo se inclinaram. Anzu chegou à borda, o último em sair do carro. Inclinou-se ante o Álalo, com ele estreitou os braços. Álalo em sinal de boas-vindas. A todos que tinham chegado, Álalo deu palavras de boas-vindas. A todos os que estavam reunidos, Ea deu palavras de mandato. Aqui na terra, eu sou o comandante, disse-lhes. Em uma missão, a vida ou morte chegamos. Em nossas mãos está a sorte de Níbero. Olhou ao redor e estava procurando um lugar para acampar. Amontoa em terra, façam montículos. Ordenou Ea para levantar um acampamento. A um lugar não longínquo estava assinalando uma cabana de canas. Ergueu uma morada para o Álalo. Logo, dirigiu essas palavras ao Ansur. Transmite estas palavras a Nibiru, ao rei, meu pai, Anu. Anuncia a feliz chegada. Não demorou para trocar o tom dos céus, do resplendor ao avermelhado se tornou. Ante seus olhos se revelou uma visão nunca antes vista. O sol, como uma esfera vermelha, estava desaparecendo no horizonte. O temor se apoderou dos heróis. Temiam uma grande calamidade. Álalo, com palavras risonhas, confortou-lhes, dizendo: é uma posta de sol. Marca o fim de um dia na terra. Aproveitem para um breve descanso. Uma noite na terra é mais curta do que possam imaginar. Antes do que possam esperar, o sol fará sua aparição. Será de dia na terra. Inesperadamente, chegou a escuridão e separou os céus da terra. Os relâmpagos rompiam a escuridão, e aos trovões lhe seguiram as chuvas. Os ventos sopraram sobre as águas. Eram tormentas de um Deus estranho. No carro, os heróis ficaram esperando. Para eles, não chegou o descanso. Estavam muito agitados. Com os corações acelerados, esperavam a volta do sol. Sorriam quando apareceram os seus raios, contentes e dando palmadas nas costas. E anoiteceu, e amanheceu, e foi seu primeiro dia na terra. Ao romper o dia, Ea refletiu sobre a situação. Devia pensar sobre como separar as águas das águas. Nomeou-a o Engur,
senhor das águas doces, para que provesse de águas potáveis. Este foi a lacuna da serpente com o álalo, para valorizar suas águas doces. A laguna estava abarrotada de serpentes malignas. Disse Engur. Então, Ea contemplou os pântanos, sopesando a abundância de águas de chuva. Ao Êmblilo o pôs ao cargo dos pântanos. Lhe indicou que assinalasse os matagais de treliças. Ao Enkidu se pôs-lhe o cargo da sarjeta e do dique, para que elaborasse uma fronteira entre aos pântanos, para que se fizesse um lugar onde reunir as águas que choviam do céu. Assim se separaram as águas de baixo das águas de cima. Separaram-se as águas das águas dos atoleiros, assim como das águas doces. E anoiteceu e amanheceu, e foi o segundo dia na terra. Quando o sol anunciou a manhã, os heróis estavam levando a cabo as tarefas atribuídas. Ea dirigiu seus passos junto ao álalo para o lugar de erva e árvores, para examinar tudo o que cresce na horta, ervas e frutas, segundo a sua espécie. Ao Ismud, seu vizir, Ea lhe fez umas perguntas. Que planta é esta? Que planta é aquela? Perguntava-lhe. Ismud, muito instruído, pôde distinguir os mantimentos que crescem bem. Arrancou uma fruta para Ea. É uma planta de mel, dizia a Ea. Ele mesmo comeu uma fruta. Ea estava comendo uma fruta. Do alimento que cresce, diferenciado por sua bondade. Ea pôs ao cargo ao herói Guru. Assim se proveram os heróis de água e mantimentos. Não se fartavam, e anoiteceu e amanheceu. Foi o terceiro dia na terra. O quarto dia cessaram de sopro os ventos. O carro já não se viu perturbado pelas ondas. Que se tragam as ferramentas do carro, que se construam moradas no acampamento, ordenou Ea, pôs a Kula ao cargo do molde e do tijolo, para que fizesse tijolos de argila. Ao Mústamo lhe indicou que pusesse os alicerces para levantar moradas habitáveis. Todo o dia esteve brilhando o sol. Uma grande luz houve durante o dia. Ao anoitecer, Kingu, a lua da terra, jogou em sua plenitude uma luz pálida sobre a terra, uma luz menor para governar a noite, para ser contada entre os deuses celestiais. E anoiteceu e amanheceu. Foi o quarto dia na terra. O quinto dia, Ea ordenou a Ning-Sirg que fizesse um navio de juncos para tomar medida dos pântanos, para analisar a extensão dos atoleiros. Umas, que conhece o que prolifera nas águas, que tem conhecimento das aves de caça que voam, ao Umash levou Ea por companheiro, para que distinguisse o bom do mal, das espécies que populam nas águas, das espécies que oferecem suas asas no céu. Muitas eram desconhecidas para Umash. Seu número era desconcertante. Boas eram as carpas. Entre o mal foram nadando. Ea convocou a Êmblilo, o senhor dos pântanos. Ea
convocou a Enkidu, a cargo da Sarjeta e do Dick, lhes deu as palavras para fazer uma barreira nos pântanos, para fazer um recinto com canos e juncos verdes e separar ali uns peixes de outros, uma armadilha para as carpas que de uma rede não pudessem escapar, um lugar cuja armadilha não pudesse escapar nenhuma ave que fora boa para comer. Assim, os heróis se proveriam de pescado e caça, separando as espécies boas. E anoiteceu e amanheceu. Foi o 5º dia na terra. O 6º dia, Ea teve em conta as criaturas da horta. Ao Ensarg lhe atribuiu a tarefa de distinguir o que se arrasta pelo chão do que caminha sobre pés. Ensarg se assombrou de suas espécies, de sua ferocidade deu conta. Ea convocou a Kula ao Mustamur, deu ordens urgentes para à noite as moradas têm que estar terminadas e rodeadas por uma cerca de amparo. Os heróis puseram mãos à obra. Sobre os alicerces fincaram os tijolos com rapidez. Os cobertos se fizeram de cano e a cerca se levantou com árvores cortadas. Ansu trouxe do carro um raio que mata. Um falador que transmite palavras pôs na morada de Ea. Ao anoitecer, o acampamento estava terminado. Os heróis se congregaram em seu interior de noite. Ea, Alalu e Ansu consideraram os fatos. Tudo o que foi feito era na verdade bom. E anoiteceu e amanheceu o 6º dia. O 7º dia se reuniram os heróis no acampamento. Ea lhes disse estas palavras: Empreendemos uma perigosa viagem. Percorremos um perigoso caminho desde Nibiru até o 7º planeta. À Terra chegamos sem novidade. Muitas coisas boas conseguimos. Estabelecemos um acampamento. Que este seja de descanso. A partir de agora, o 7º dia será sempre de descanso. Que a partir de agora, chame a este lugar Eridu. Lar na longura será seu significado. Que se mantenha uma promessa, que Alalu seja declarado comandante de Eridu. Os heróis assim reunidos gritaram a uníssonos acordos. Palavras de acordo pronunciou Alalu, depois rendeu grande comemoração a Ea. Que dê um segundo nome a Ea, que lhe chame Nindmud, o hábil ferreiro. Ao uníssono, os heróis anunciaram o acordo. E anoiteceu e amanheceu o 7º dia. Vem agora o relato de como começou a busca de ouro e como os planos de Níbero não proporcionavam a salvação a Níbero. Depois de estabelecer o acampamento do Eridu e depois de saciar os heróis de alimento, Ea começou a tarefa de obter ouro das águas. No carro levantaram-se as pedras de fogo e cobrou vida o grande crugidor. Desde o carro estendeu-se o que suga a água, inseriu nas águas pantanosas. As águas se introduziram em um recipiente de cristais. Das águas os cristais do recipiente extraíam tudo o que tinha metal. Depois do recipiente, o que cospe, cuspiu as águas, a laguna dos peixes. Assim, se recolhiam no recipiente os metais que havia nas águas. O artefato de Ea era engenhoso. Na verdade, era um hábil ferreiro.
Durante 6 dias da terra se introduziram águas pantanosas, cuspiram-se águas pantanosas, no recipiente se recolhiam os metais. O 7º dia, Ea e Álalo examinaram os metais, de muitas classes eram os metais que havia no recipiente. Havia ferro, havia muito cobre, o ouro não era muito abundante. No carro, outro recipiente, o engenhoso artefato do Ninmud. Os metais se separaram segundo os tipos, levaram-se à borda por classes. Assim, trabalharam os heróis durante 6 dias. Ao 7º dia, descansaram. Durante 6 dias, os recipientes de cristal se encheram e se esvaziaram. O 7º dia, se fez conta dos metais. Havia ferro e cobre e outros metais também. De ouro acumulou-se o montão menor. De noite a lua subia e baixava à sua volta. Ea lhe pôs o nome de mês. Ao começo do mês, 6 dias se mostravam seus raios luminosos. Com sua meia coroa se anunciava o 7º dia. Era um dia de descanso. À metade de caminho, a lua se distinguia por sua plenitude, depois se detinha para começar a decrescer. Com o curso do sol, ia aparecendo a volta da lua, ia revelando seu rosto com a volta da terra. Ea estava fascinado com os movimentos da lua, contemplava sua atração como Kingu ao Ki. A que propósito servia essa atração? Que sinal celeste estava dando? Mês chamou Ea a essa volta da lua. Deu-lhe o nome de mês à sua volta. Por 1 mês, por 2 meses, separaram-se as águas no carro. O sol, a cada 6 meses, dava à terra outra estação, inverno e verão. As chamou assim: houve inverno e houve verão. E Ea chamou ano da terra, a toda a volta. Ao finalizar o ano, se fez conta do ouro acumulado. Não havia muito para enviar a Nibiru. As águas dos pântanos são insuficientes, que se translarde o carro ao profundo do oceano. Assim disse, e soltou-se o carro de suas amarras, de volta de onde chegou, se voltou. Elevaram-se com muito cuidado os recipientes de cristal. As águas salgadas passaram através deles. Separaram-se os metais por classes. Entre eles cintilava o ouro. Do carro, Ea transmitiu a Nibiru palavra dos acontecimentos. Para Anu foi agradável de escutar. Em sua predestinada volta, Nibiru estava voltando para a morada do sol. Em sua volta do char, Nibiru estava se aproximando da terra. Ansiosamente, Anu perguntou pelo ouro. Há suficiente para enviá-lo a Nibiru? Perguntou. Aí não se tinha recolhido o suficiente ouro das águas. Que passe outro char, que se o dobro a quantidade, aconselhou Ea a Anu. Seguiu-se obtendo o ouro das águas do oceano. O coração de Ea se enchia de apreensão. Extraíram-se partes do carro. Com elas se montou uma câmara celeste.
Abigail, que sabe pilotar, foi atribuído ao cargo da Câmara Celeste. Ea se remontava diariamente no ar com o Abigail na Câmara Celeste para descobrir os segredos da Terra. Construiu-se um recinto para a Câmara Celeste. Ficou junto ao carro de Álalo. Ea estudava diariamente os cristais no carro de Álalo para compreender o que por seus raios tirava o chapéu. De onde vem o ouro? Perguntou a Álalo. Onde na terra estão as veias douradas do Tiamat? Ea se remontou no ar com o Abigail na Câmara Celeste para conhecer a terra e seus segredos. Vagaram sobre as grandes montanhas, grandes rios, viram vales, estepes e bosques se estendiam abaixo deles. Milhares de léguas percorreram. Tomaram nota de vastas terras separadas por oceanos, como um raio que explora penetrando os chãos. A impaciência crescia em Nibiru. Pode oferecer amparo o ouro? Crescia o clamor. Reúnam o ouro. Quando se aproxime Nibiru, terão que entregá-lo, ordenou Anu. Reparem o carro de Álalo, disponham para que volte para Níbiru, para que esteja disposto quando terminar o chá. Disse assim Anu. Ea obedeceu às palavras de seu pai, o rei. Ficou a refletir sobre a reparação do carro de Álalo. Uma noite em que aterrissaram a Câmara Celeste junto ao carro, entrou neste com Abigail para levar a cabo uma situação secreta na escuridão. As armas de terror. As 7 tiraram do carro e levaram-nas à Câmara Celeste. Dentro da Câmara Celeste esconderam-nas. Ao amanhecer, Ea e Abigail se remontaram no céu com a Câmara Celeste com direção a outra terra. Ali, em um lugar secreto, Ea ocultou as armas em uma cova, um lugar desconhecido armazenou-as. Depois, Ea deu ao Ansur palavras de mandato, indicou-lhe que reparasse o carro de Álalo, que o dispusera para voltar para Nibiru, que estivesse preparado para quando terminasse o chá. Ansu, muito perito nos assuntos dos carros, colocou mãos à obra. Fez que seus propulsores subissem de novo. Teve muita conta de suas tabuletas, mas não demorou para descobrir a ausência das armas de terror. Ansu gritou enfurecido. Ea lhe deu a explicação de sua ocultação. É um perigo utilizar estas armas, disse. Jamais devem ser armadas, nem nos céus, nem nas terras firmes. Sem elas, será perigoso atravessar o bracelete esculpido, disse Ansu. Sem elas e sem os propulsores de água, há perigo de que não resista. Álalo, comandante do Érido, considerou as palavras de Ea. As palavras de Ansu prestou atenção. As palavras de Ea ficam testemunhadas pelo conselho de Níbiru, disse Álalo. Mas, se não retornar ao carro, Níbiru estará perdido. Abigail, que sabe pilotar, adiantou-se audazmente para os líderes. Eu serei o piloto. Confrontarei os perigos valorosamente. Disse assim, e se tomou a decisão. Abigail será o piloto. Ansu ficará na terra. No Nibiru, os astrônomos contemplaram os destinos dos deuses celestiais. Escolheram o dia oportuno. Levaram-se cestadas de ouro ao carro de Álalo. Abigail entrou na parte dianteira do carro,
ocupou o assento do comandante. Ea lhe deu uma tabuleta do destino de seu próprio carro. Será para ti o que mostra o caminho. Com ela encontrará um caminho aberto. Abigail levantou as pedras de fogo do carro. Seu zumbido cativava como uma música. Deu vida ao grande crugidor do carro, arrojando um esplendor avermelhado. Ea e Alalo, junto com a multidão de heróis, estavam de pé ao redor. Estavam lhe dando a despedida. Depois, com um rugido, o carro se elevou para os céus. Aos céus ascendeu. Ao Nibiru se transmitiram palavras da ascensão. No Nibiru havia muita espera.